De agosto de 2013. De olho no G4, o Corinthians tenta retomar o bom futebol no clássico contra o Flamengo no Pacaembu. Pressionados pela eliminação na Copa do Brasil, jogadores do Palmeiras precisam ganhar do Ceará para acabar com a desconfiança da diretoria. A diretoria do Palmeiras garante a continuidade de Gilson Kleina no cargo. Apresentação de reforço, mudanças no time, críticas ao calendário. Já a sexta-feira do São Paulo, que inicia no domingo, maratona de jogos no Campeonato Brasileiro. Serão 4 em 8 dias. E ainda, presidente da CBF, José Maria Marim, bota a culpa no São Paulo desta maratona de jogos no Campeonato Brasileiro. Os gols da Copa do Brasil, Internacional e Vasco garantem vaga para as quartas de final da competição. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do terceiro Fórum Nacional do Esporte, que aconteceu nessa manhã em São Paulo. O evento promovido para debater o legado que será deixado no Brasil com as realizações da Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. O presidente da CBF, José Maria Marim, foi o destaque desse evento e se irritou aí com alguns questionamentos. Veja na reportagem de Felipe Esboril. Os próximos 3 anos prometem ser inesquecíveis para o esporte brasileiro, com Copa do Mundo e Olimpíada. Há menos de um ano para o Mundial, a preparação já é intensa. E o Fórum Nacional do Esporte chega como legado já deixado pelo maior evento esportivo do planeta. Por ocasião da Copa das Confederações, que o Brasil foi o grande vencedor, já ficou demonstrado as nossas realizações no campo esportivo, no campo do turismo e principalmente, que é muito importante, uma demonstração da pujança do futebol brasileiro. O Brasil teve sucesso e nós estamos no caminho certo. Esse legado já está sendo absorvido pela sociedade. E falo sim de legado com a boca cheia, fico tranquilo, porque eu recebo todos os dias na minha caixa postal das 12 cidades a capacitação de motoristas de táxi visando a Copa do Mundo, falando inglês, capacitação de pessoas mexendo o manuseio de alimentos em tal local. O recorde de voluntários da inscrição e também da capacitação desses voluntários, eles são treinados. Já que estamos falando sobre o esporte, não podemos deixar de lado o futebol, paixão nacional. E aqui a nossa realidade é o Campeonato Brasileiro. A equipe do São Paulo está bem próxima de atravessar uma verdadeira maratona de jogos. Serão 4 em 8 dias, 3 fora de casa. E na opinião do presidente da CBF, José Maria Marim, a culpa disso tudo é do próprio São Paulo, que resolveu viajar para a Europa em uma excursão. O São Paulo que pediu para viajar para o exterior. Ninguém obrigou o São Paulo a ir para o exterior. O São Paulo insistiu, nós demos licença. Quanto aos benefícios, malefícios dessa viagem exterior, é o São Paulo que tem que avaliar. O Campeonato Brasileiro não pode ficar subordinado à vontade de um clube. Na semana passada, o presidente da CBF não compareceu ao evento da FIFA, na Arena Corinthians. Cada um tem a sua função. Eu ocupo a presidência da CBF e do COR. Eu não sou obrigado a estar em todas as visitas do COR. Minha presença não se faz necessária em nenhum estádio, Como o senhor viu as declarações do Jeremy Valk, dizendo que, quando ele foi questionado que o senhor não estava lá, que ele queria falar somente de coisas boas e não do senhor? Não, eu não vi ele falar isso. E eu desafio você a trazer uma declaração dele, ou declaração que ele tenha dito isso. Eu desafio. Você traga a coletiva. Sim. Eu não acredito no que você falou. Só o senhor assistiu a Gazeta Esportiva hoje? Eu não acredito no que você falou. O senhor tem uma boa relação com ele? Excelente a relação. Presidente, só um minuto. Você traga a declaração. Tá bom. Mas você traga, eu espero que você traga essa declaração. Tá, eu vou mandar para o senhor então. Manda para mim.
porque ele não fez, eu tenho certeza absoluta que ele não fez essa declaração. Então, presidente, já que o senhor perdeu o Gazeta Esportiva do último dia 19, preste atenção no que o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, disse sobre o senhor. Com tanta personalidade por aqui, gente importante, Bebeto, Ronaldo, ministro, todo mundo junto, para que falar de coisas ruins? Vamos falar de coisas positivas, pensar para frente, vamos pensar positivo, esquecer tudo aquilo de negativo, vamos olhar para frente, pensar alto, pensar, repete, positivo. Tá aí, presidente, o senhor me deu esse desafio, tá cumprido, não? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Dois pontos para colocar. Acho que essa questão de Jerome Valcke já está devidamente explicitado. A questão do legado e a questão do calendário. E aqui no Brasil acontece uma coisa muito curiosa, principalmente quando vem por parte de políticos. É como se nós vivêssemos em dois países ao mesmo tempo. Um é o do discurso. Então, no discurso, está tudo sempre muito bem, está tudo sempre muito lindo, tem legado, tem justiça social, tem economia em crescimento, não tem... Tudo ok. E tem a realidade, que é aquela que você vê na rua. Então, eu vejo o organizador falando assim, olha, eu recebo e-mails todos os dias falando do legado deixado para a Copa do Mundo. Você que mora numa cidade sede de jogos da Copa do Mundo, andando pela rua, o que você nota de diferente hoje em relação a 7 anos atrás, quando foi escolhido o Brasil como sede de uma Copa do Mundo? Alterou alguma coisa para você no metrô? Alterou alguma coisa para você no transporte público? Alterou alguma coisa para você no aeroporto, você que tem acesso ao aeroporto? Melhorou alguma coisa em relação à segurança? Absolutamente nada. Alguns taxistas estão capacitados e estão falando inglês. Poxa vida, se você investe mais de R$1 bilhão para a Copa do Mundo e o legado é o taxista falando inglês, poxa vida, sinceramente eu acho que eu moro na Suíça, Flávio, na Dinamarca, num país de primeiro mundo. Eu vejo os impostos batendo recordes, trilhões arrecadados e não vejo a contrapartida. Nem mesmo em relação à Copa do Mundo, que se esperava o mínimo que o país pudesse crescer organizando um evento desse tipo. Não só a Copa do Mundo, mas também Jogos Olímpicos. Segundo ponto, a questão do calendário. Culpa do São Paulo não é culpa de um calendário mal feito. Aí a gente vê a figura do presidente da CBF que representa o que há de mais anacrônico no futebol brasileiro, de mais antiquado, de mais conservador. Se o calendário fosse adaptado e os clubes tivessem a oportunidade de viajar nos meses, no começo de agosto principalmente, que é quando acontecem os torneios de pré-temporada na Europa, os clubes estariam mais ricos, teriam mais dinheiro em caixa, teria a possibilidade de fazer um intercâmbio maior, de expor a marca lá fora, mas não, a gente tem aqui campeonatos regionais inchados, deficitários, que não levam a nada, e aí se o clube quiser fazer o nome dele lá fora, ou fazer uma excursão para arrecadar um mínimo, tem que submeter depois a essa maratona de jogos no futebol brasileiro. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, esse evento, obviamente, até por ser um convidado e tal, os organizadores estavam tratando o Marinho com todas as honras da casa, a gente entende isso. Ele aceitou o convite e tal, e as pessoas estavam tratando muito bem. E ele achou que seria um evento chapa branca. Parabéns ao Felipe Esboril pela pergunta e por mostrar que realmente o Jerome Valcke, colocou o Marinho onde ele merece ser colocado. E ao Paulo André. O Paulo André fez um questionamento maravilhoso, foi para cima dele, cobrando organização de eventos. E ele, por isso que é complicado quando a seleção brasileira ganha, esse tipo de gente usa. Ele fala como se ele tivesse feito alguma coisa pela seleção brasileira. Ele arrebentou com a seleção brasileira. Ele quebrou o trabalho que vinha sendo feito. O guru dele, o Ricardo Teixeira, já tinha quebrado antes, ele quebrou depois. O Filipão fez mágica. O que o Filipão fez? O Filipão pegou, juntou os jogadores da Europa e falou, gente, vamos fazer o treinamento que vocês fazem, né? Então, pela inteligência, pela capacidade do Filipão e do Parreira, esses sim merecem os créditos. E aí eles fizeram os treinamentos, uma coisa adaptada muito rapidamente numa situação complicada.
E aí o Brasil ganhou o evento por causa do Filipão, do Parreira e dos jogadores. Esse tipo de gente não tem nada com a história, ao contrário. Ele jogou contra de novo, empurrando a seleção brasileira numa situação difícil, trocando de treinador num momento assim muito próximo da Copa do Mundo. Legado vai ser zero. A Copa do Mundo não foi feita para deixar legado. Foi feita para que tivesse milhões e milhões de dólares rolando por aí sem que ninguém desse satisfação e soubesse de nada. Isso a gente já falou muito antes do Brasil ser escolhido para a Copa do Mundo. Isso está se cumprindo e mais. Do jeito que a economia do Brasil não está boa, vai ser mais um grande rombo que nós teremos lá na frente quando a coisa virar. Como já aconteceu com a Grécia, como aconteceu com Portugal. Infelizmente, vai ser muito triste o que vai acontecer. E esse tipo de gente costuma tirar proveito. Parabéns, Paulo André, parabéns ao Felipe Esboril. Esse tipo de gente tem que ser tratado desse jeito. As pessoas de bem do futebol não gostam de tipos como esse presidente da CBF. Daí você vai lá no gazetesportiva.net e dê a sua opinião sobre a enquete de hoje. Você é a favor de uma CPI para investigar a CBF? Sim ou não? Acesse e vote. O resultado sai no fim do programa de hoje. Celso? Sim, claro. As notícias, a gente tem notícias do Estadão, Flávio, até também para dar crédito, tem noticiado todos os dias desvio de verba de cotas de emissores da seleção brasileira, conta em paraíso fiscal, a possibilidade, inclusive, de Ricardo Teixeira deixar Miami para morar em Andorra, porque lá não poderia ser obrigado a voltar ao Brasil para prestar contas, enfim, envolvendo até o presidente do Barcelona, todos os dias. O presidente do Barcelona, o Sandro Rossell, parece que é um belo picareta também. Pois é, quer dizer, então, e você tem essas notícias todos os dias que ainda pipocam em relação à administração da CBF, que envolve também interesses brasileiros, afinal de contas tem sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e tudo mais. Tudo isso deveria ser investigado, obviamente. Só não é investigado porque a CBF banca um monte de campanhas, tem a bancada da bola. Se houvesse um mínimo de seriedade, até pelas pessoas que estão lá no poder, é óbvio que precisa de uma investigação muito grande. Mas num país onde deputado presidiário e condenado é considerado pelos pares uma pessoa de bem que deve continuar com o cargo, está tudo certo. Copa do Brasil, 2 partidas fecharam ontem as oitavas de final. O Salgueiro se despediu da competição em grande estilo e o Vasco tomou um susto do Nacional de Amazonas, mas avançou. Em São Januário, o Nacional do Amazonas abriu o placar diante do Vasco logo aos 7 minutinhos. Danilo Rios, aproveitando o rebote da cobrança de pênalti, fez 1-0 Nacional. O Vascão chegou ao empate ainda no primeiro tempo com esse chute seco de Marlone, 1-1. A virada vascaína veio apenas na etapa final. Daxon deu um leve totozinho na bola e matou o goleiro Gilberto. E ficou nisso, Vasco classificado 2, Nacional 1. Em Pernambuco, Leandro Damião rolou do jeito que deu para Jorge Henrique anotar o primeiro do Inter contra o Salgueiro. Os donos da casa chegaram ao empate apenas no segundo tempo. Elvis bateu falta e Ranieri meteu a cabeça nela para deixar tudo igual. O Colorado ficou novamente em vantagem graças a esse chute rasteiro de Alex, 2-1. Mas a equipe nordestina igualou o placar no finalzinho da partida com Daniel Rodrigues. E foi só. Inter classificado 2, Salgueiro também 2. E com essas partidas definidas, essas 2 partidas definidas, foram definidos também os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Dá uma olhadinha. O Corinthians encara o Grêmio. O Internacional, o Atlético Paranaense. No outro lado da chave, tem Goiás e Vasco, Botafogo e Flamengo. Liga Europa foi realizado hoje em Mônaco o sorteio dos grupos do segundo campeonato mais importante do velho continente. O Tottenham dos brasileiros Sandro e Paulinho está no grupo do Anzi da Rússia, enquanto o Valência da Espanha enfrenta o Swansea da Inglaterra. O luxuoso Principado de Mônaco foi o palco escolhido pela UEFA para o sorteio dos grupos da Liga Europa. O grupo A da competição reservou um confronto entre Valência da Espanha e Swansea da Inglaterra. Completam a chave Kuban Krasnodar da Rússia e o St. Gallen da Suíça. Eu acho que os 3 adversários são complicados. O Swansea é um time da Premier League cheio de jogadores espanhóis, mas temos que ter respeito por todos durante o torneio, já que o futebol é imprevisível. O Lyon da França, por sua vez, está no grupo ao lado do Betis da Espanha, do Vitória de Guimarães de Portugal e do Rijeka da Croácia.
Temos uma equipe espanhola no grupo e sabemos o que isso significa, já que ao lado da Bundesliga, lá é a melhor liga do mundo. Mas é verdade que aprendemos uma dura lição contra o Real Sociedad e sabemos das dificuldades de jogar em Betis. Sobre o Vitória de Guimarães, eu não sei muito, mas sei que o futebol português está em alto nível. E depois tem a equipe croata, que eu não conheço também, mas nada é fácil. A equipe de Croácia Rijeka, que é um pouco mais méconnue, mas que, como o futebol iugoslavo, que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est souvent très compliqué. O Tottenham dos brasileiros Sandro e Paulinho ficou no grupo ao lado do Anzi da Rússia, do Sheriff da Moldávia e do Tromsø da Noruega. A fase de grupos da Liga Europa começa no dia 19 de setembro, ainda sem os confrontos e os locais definidos. Kaká quer sair do Real Madrid. É o que ele revelou ontem a repórteres espanhóis após a vitória sobre o La Coruña em torneio amistoso. O meia brasileiro disse que o clube sabe da vontade dele e que espera que os dirigentes facilitem sua ida para outro clube. O motivo seria a expectativa de atuar pouco pelo clube merengue nesta temporada. Ele aceitaria até reduzir o salário que recebe pela metade, que recebe para metade desse salário para ter oportunidade em outro lugar. Kaká chegou ao Real em 2009 e custou 65 milhões de euros, mas foi prejudicado por lesões e não brilhou no futebol espanhol. Segundo a imprensa italiana, o Milan, que nessa semana vendeu o meia Boateng, estaria de olho no brasileiro, que já brilhou por lá. E aí, Celso, Flávio, o Kaká tem mercado no futebol europeu ou seria melhor ele retornar aqui para o futebol brasileiro para recuperar a forma dele, a boa forma? O Milan tem interesse, né? O Milan está com as portas abertas para o Kaká. O Kaká, ele teve uma boa temporada no futebol europeu quando no Milan. Depois que ele se transferiu para o Real Madrid, as coisas não deram certo, ele se machucou, passou boa parte do tempo machucado e o Real Madrid sempre teve bons jogadores. Então, realmente, a concorrência era muito grande e ele demorou demais para conquistar um espaço. Talvez seja a hora mesmo de mudar de ares. Quem sabe num outro clube, voltando para o Milan, onde ele se deu tão bem, foi até eleito o melhor do mundo, ele conseguia resgatar pelo menos parte do futebol que apresentava. Bom, o Real Madrid contratou o Isco, quer dizer, não tem nenhuma chance para o Kaká jogar. Tem aquela mania aqui de se dizer que os caras brasileiros, o cara que quando o brasileiro não joga, nossa, que técnico feio, bobo, ele não usa o Kaká. O Mourinho não ia usar um jogador que estivesse em plena forma? Claro que sim, ele usa o Pepe, pô. Não ia usar o Kaká? Lógico que usaria. É que o Kaká não conseguia jogar. Aí veio o Ancelotti, não, agora vai, foi o técnico dele no Milan no grande momento. Também não usou. Ou seja, o Kaká perdeu a força física por causa das contusões. E aí fica difícil de jogar. Ou no Milan, ou em time que ele venha para o Brasil. O volante Ralf fez a alegria de fãs e torcedores num evento beneficente ontem à noite em São Paulo. Confira na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Ídolos Eternos, projeto para aproximar o fã do ídolo. Ideia simples, pensada por Eduardo Rosenberg. Os Eternos é um projeto pioneiro, com uma iniciativa nova, que tem como principal finalidade aproximar o fã do seu ídolo. E os fãs de todo o Brasil podem ter, através de experiências ou produtos, podem estar próximos do seu ídolo. O encontro da vez com Ralf, volante do Corinthians. Uma ação profissional que também reverte em bens para as crianças do GRAAC, crianças atendidas com câncer. O Ralf, depois dessa ação, vai presentear essa meninada também, Ralf. Claro, primeiramente, boa noite, agradeço pelo convite. Eles merecem também, né? O estudar do GRAAC precisa ser visto com bons olhos e a gente só tem a agradecer de estar podendo contando comigo e dar esse respaldo para eles. E o legal dessa ação é que aquele cara que fica às vezes no alambrado, fica na cadeira ali, fala, putz, será que um dia eu vou chegar perto do meu ídolo? Por aqui ele tem oportunidade. Graças a Deus, tem a oportunidade, tanto eles como eu também. Isso aqui eu não me esforço quando é ação desse jeito, desse gênero, na ocasião, coisa positiva. Então venho com o maior orgulho e com o maior prazer. No encontro, fã que traz presente, que ganha presente e que torce para o arquirrival. Minha mãe é palmeirense. E é verdade ou não? É verdade. Mas aí, como é que é lá de estar ao lado desse grande ídolo do Corinthians aí? Ah, é um prazer imenso. Pode converter-se em corintiano ou não? Vou pensar. Já é um caminho, né, Raul? Vai pensar, né? Pensando com carinho, a gente agradece, né, Gurian? A emoção foi o ponto forte do encontro. Satisfação, né? Encontrar um ídolo, é bem emocionante mesmo, entendeu? E como a gente sabe que ele é o volante que tem que ir para a seleção. Felipão,
seleção. Emoção a mil, né? O coração. O coração tá batendo mais forte? Tá, tô. Deixa eu ver como é que tá a pulsação enquanto você vai falando aqui. Aqui, peguei. Vamos lá, deixa eu ver. É demais, emoção muito forte, né? É um ídolo, né? Menina, você deu uma subida de pressão agora para 13, tá batendo forte aí. Demais. Ralf, para mim, é o melhor volante que tem. Um presentaço, então. Excelente, satisfeitíssimo. O jogo, agora que o Pato pediu para ser substituído, ele fez assim, ó, o Pato. Eu achei ótimo isso que é raça. Pergunta para ele então o que quer dizer com esse... O que você quis dizer? Você achou um absurdo, Quis né? dizer que ele não era o momento para ele sair, para ele continuar nos ajudando ali. Porque ele tem que ser guerreiro igual você. Com certeza. Mais fácil a preleção do Tite ou dela? Ah, do Tite. Obrigada. Como é que está sendo esse encontro com o ídolo? Maravilhoso, eu sou muito fã do Ralf. Eu acompanho ele e gosto muito e estou muito feliz por estar aqui hoje. Na sessão aberta de perguntas, a mais polêmica ficou por conta do selinho de Emerson Sheik. É chato, né? Acho que não pegou bem, não sei o que aconteceu, a gente respeita a opção dele, o que ele quis ali, não sei se foi em forma de amizade. Procuro não falar, não comentar muito a respeito, mas acho que ele fez, tá errado, a gente não está de acordo não. Mais encontros vão ser ainda programados e todas as torcidas vão ser atendidas. Grand Prix de vôlei feminino, a seleção brasileira continua imbatível na fase final do campeonato disputado no Japão. Na manhã de hoje, o time comandado por Zé Roberto Guimarães despachou a Itália por 3-0 e segue sem perder nenhum set sequer nessa fase do torneio. Empolgadas com as vitórias sobre Estados Unidos e Japão, a seleção brasileira de vôlei feminino encarou hoje pela manhã a Itália na cidade japonesa de Sapporo. As meninas brasileiras fecharam o primeiro set em 25-16 com um potente ataque de Thaísa. O segundo set foi o mais difícil que o Brasil disputou nesse Grand Prix. As italianas chegaram a fazer 24-23 no placar, mas Sheila igualou em um ace e, na sequência, Jufi desperdiçou um ataque para a alegria das meninas de José Roberto Guimarães. Depois da mudança de lado na quadra, a seleção brasileira teve mais tranquilidade e fechou o terceiro set em 25-11 no bloqueio formado por Adenísia e Thaísa. O Brasil volta a jogar nesta madrugada de sábado contra a Sérvia e se vencer por 3-0 ou 3-1 e a China perder o confronto para o Japão sem levar a decisão ao tie-break, se tornará campeã do Grand Prix com um jogo de antecedência. Essa seleção que não tem crise, né? Sempre ganha o time do Zé Roberto Guimarães, o time do Bernardinho, de vez em quando perde e tal, até para dar graça. Espetaculares, o Zé Roberto é um cara de um nível muito alto, as meninas se dedicam ao extremo, estão deitando e rolando em mais uma decisão importante, já ganharam medalhas, é maravilhoso. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu, realmente maravilhoso. Em contrapartida, a Rebeca Guzmão, que se enchia de droga para competir, como nadadora, quando foi pega em flagrante, foi banida, felizmente, do esporte. Ela está vivendo um drama pessoal, parece que tomou remédio demais e está internada no hospital em Brasília, inclusive na UTI, correndo riscos, etc. A gente deseja pronta recuperação para ela, que ela consiga se equilibrar, mas efetivamente, quando ela era nadadora, ela tirava a chance de pessoas que queriam competir com lisura, ou seja, foi banida com toda a justiça do esporte. Mundial de Judô, depois de não conseguir medalhas na quinta-feira, hoje o Brasil ganhou mais um bronze na competição. A número 1 do mundo, Mayra Guiar, bateu a canadense Catherine Rebege e ficou com o terceiro lugar na categoria até 78 quilos. Parabéns a Mayra, muitas felicidades. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate, com a cobertura completa do Campeonato Brasileiro das séries A e B. Tem também matérias especiais e o nosso super time de comentaristas debatendo os principais assuntos da semana. Estarão conosco o zagueiro Felipe do Corinthians, o Calil Rocha Abdala, que deve ser candidato à presidência do São Paulo nas próximas eleições do clube. E eu quero saber do Flávio qual é a expectativa dele para esse fim de semana, esse domingo. Nossa, vai ser muito legal. Tem vários duelos entre paulistas e cariocas, é um bom confronto para a gente sentir o pulso. A coisa está feia, né? Os times de São Paulo só estão dando vexame. E o doutor Calil é o único candidato à presidência de São Paulo. Outros podem aparecer, por hora o único candidato é ele.
Vamos conhecer um pouquinho das ideias desse advogado importante que é provedor da Santa Casa, ou seja, um homem pouco conhecido do grande público do futebol. Vai ser uma boa oportunidade para a gente entender as ideias, conhecer as ideias do Dr. Calil no programa. E o menino Felipe, né? Vai ser apresentado para a torcida corintiana, ele que vem jogando com uma certa frequência no time do Corinthians. Muito bem, e você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe pelo nosso Twitter, @Gazesportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Celso, @Celso Cardoso, pelo do Flávio Prado, JPGZ. Aí você vai também no nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV, e a gente também está lá no Facebook, facebook.com/G Esportiva Net. Beijo para o Nélio. Beijo para o Oswaldo, para o Luiz, para o Henrique, os meninos que sempre escrevem aqui, o Dídio, o Lucindo, o César, enfim, tá bom, né, Barba? O Barba brigou comigo. Mais algum recado? Não, tá bom, tá bom. Senão eu ia ler geral. Para segunda-feira. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco o Bruno Oro dá explicações sobre a transferência de Wilson no Palmeiras, os preparativos para a rodada da Série A do Brasileirão e tudo sobre o clássico das multidões entre Corinthians e Flamengo. A gente volta já. Série B, daqui a pouco começa a rodada. Vamos ver os confrontos. Logo mais às 9 da noite, o Avaí joga contra o ABC de Natal. No mesmo horário, o Atlético Goianiense encara o Oeste de Itápolis. Amanhã, às 4h20 da tarde, tem Bragantino e Paysandu. A vice-líder chapecoense tem encontro com o Icasa. O América de Natal faz o duelo diante do São Caetano, enquanto que o Paraná mede forças com o Guaratinguetá. Já às 9, o Sport Recife enfrenta o Boa Esporte. E fechando a rodada, o Palmeiras vai a Fortaleza visitar o Ceará. E depois da eliminação na Copa do Brasil e da venda inesperada do zagueiro Wilson, o Palmeiras voltou a viver momentos de turbulência e especulou-se até a demissão de Gilson Kleina. Hoje, o diretor executivo José Carlos Brunoro veio a público garantir o treinador e explicar a transferência. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Eliminação em Curitiba, declarações e cobranças do presidente Paulo Nobre. As coisas não estão bem, vamos ter que fazer umas cobranças internas muito duras, vamos cobrar jogadores, vamos cobrar comissão técnica. E nessa sexta-feira, a entrevista coletiva foi com o diretor José Carlos Brunoro. Nos últimos 2 dias, foram 2 reuniões da diretoria. Nesta sexta pela manhã, a reunião foi também com todo o elenco, para explicar a insatisfação do presidente Paulo Nobre. Bom, em primeiro lugar, o Paulo é autêntico. É uma coisa que nós não podemos perder no Paulo, é a autenticidade. O Paulo é um novo dirigente que tem tido na sua autenticidade a sua grande forma e o seu carisma, né? E os jogadores adoram essa autenticidade dele, seja por bem ou seja por ruim. O Paulo, na minha visão, até como um dirigente experiente, ele tem dado exemplo de autenticidade e de transparência, e oxalá todos os dirigentes sigam esse mesmo caminho. O técnico Gilson Kleina assistia ao treino recreativo pensativo, talvez chateado por imaginar não fazer parte do projeto no centenário. Mas a direção descartou que o treinador teve o cargo ameaçado. Toda vez que há algum tipo de problema, existe uma cobrança. A cobrança no Palmeiras não significa demissão. Se há um técnico que tem tido toda a força de um clube, é o Kleina, né? Eu, particularmente, gosto muito do trabalho dele, eu já externei isso para ele, para todas as pessoas. Então, as avaliações, não só do Kleina, como talvez a minha avaliação, a do Omar, a dos jogadores, elas são constantes. E aí, para 2014, vai chegar o momento que nós vamos decidir. Mas, nesse momento, não tem nada decidido. E a tristeza de Kleina talvez tenha um nome: o zagueiro Wilson, a caminho do Stuttgart da Alemanha. Uma negociação que aconteceu pouco antes do jogo em Curitiba. Se ele não conseguisse ir para a Europa, a gente já assinaria um pré-contrato com ele a partir de 1º de setembro, como foi o que ocorreu. Se ele não fosse, a gente já teria um pré-contrato. Então nós absolutamente não vendemos o jogador por aquela cifra. Eu acho que, se vocês me conhecem, não faria isso, né? Dentro de campo, sem Wilson, entra Thiago Alves na zaga.
em uma boa notícia. O chileno Valdívia, que ficou de fora do mata-mata contra o Atlético, está de volta para o duelo com o Ceará. Eu gostaria sim de contar com ele todo jogo, mas nós temos aquela programação que tem que ser seguida, até para que ele possa jogar mais vezes, e a gente não vai abrir mão disso. Bom, cada tema no seu momento. Primeiro, a venda do Wilson. O Wilson, gente, não tem que fazer drama. Wilson tem um monte aí, é jogador grandão, de força, não muda grande coisa. Complica quando vende o Neymar, complica quando vende o Paulinho, quando vende o Bernardo. Isso aí é jogador grandão, jogador de força, isso aí não tem problema. Dá para recuperar e depois tinha um contrato, ele tinha que ser cumprido e acabou, tá tudo certo. O Paulo Nobre, ele se excedeu sim, ele passou um pouquinho do ponto. Mas ele é o presidente do clube. Começou um biquinho lá dos jogadores, porque o presidente fala mal. O presidente tem direito de fazer isso sim. Os jogadores estão muito mimadinhos, estão muito cheios de melindres, muita frescura no futebol. Então, os jogadores que respondam dentro de campo. O presidente, eu acho que perdeu um pouco do pé da avaliação, porque ele estava comparando as atuações do Palmeiras na Série B, e quando ele enfrentou um time de Série A, ele caiu numa realidade que talvez ele não esperasse. A verdade é que o Palmeiras tem um bom time e vai ganhar a Série B com folga. Mas para a Série A a conversa é outra. E mais ainda o Atlético Paranaense está bem ajeitado, foi inteligente, abdicou de campeonato regional, teve tempo de se preparar, jogou muito menos partidas do que os outros times, inclusive do que o próprio Palmeiras, estava se preparando para eventos maiores e foi natural a eliminação do Palmeiras. O presidente tem todo o direito, sim senhor, de ir a público e falar da maneira que ele quiser. Ele é o presidente do clube. E os jogadores têm que deixar de ser menos frescos e responder dentro de campo. Parar com esse mimozinho aí, isso aí não leva a nada. Futebol precisa de homem, não de meninas mimadas. Que ele se excedeu um pouquinho, concordo com você também. Claro. Tá de cabeça quente e tal. Ele sabe até disso. faz sentido o que ele falou, cobrou uma postura... Eu disse ontem, até perder, você tem várias maneiras de perder. Se você perde de maneira aguerrida, brigando, tem um peso. Se você perde apático, aí tem um outro peso, e ele falou mais como torcedor do que como dirigente. Sobre o Kleina, eu imagino que ele deva ficar, não sei que tropece contra o Ceará e a situação fica um pouco mais delicada, mas está claro, ele vai roer o osso aí da Série B, mas provavelmente na Série A do ano do centenário deve vir um outro nome de mais peso. Tudo bem, faz parte, tá tudo certo. Até eu acho que no caso do Kleina foi um pouco exagerado mesmo, porque o Kleina é um cara trabalhador e tal, faz o grupo está funcionando do jeito que se esperava. Levou o time bem na Série B, na Libertadores, tá tudo certo no Palmeiras. O Palmeiras é que não pode ficar arrumando confusão para ele mesmo. Baixa a bola e tal. Pô, virou notícia a venda do Wilson, gente, pelo amor de Deus. Amanhã a bola rola pela Série A. Veja quando e contra quem o seu time vai jogar. Amanhã, às 6h30 da noite, a Portuguesa encara o Bahia no Canindé. Em Porto Alegre, o Grêmio tem encontro com a Ponte Preta. Na Arena Pernambuco, o Náutico tem pela frente o Atlético Paranaense, enquanto que o Goiás mede forças com o Atlético Mineiro. E às 9h, no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Santos. Já no domingo, às 4 da tarde, o Botafogo pega o São Paulo, também no Maraca. No Barradão, o Vitória tem encontro com o Criciúma. O Internacional vai até o Paraná visitar o Coritiba, no Couto Pereira. No Pacaembu tem o clássico das maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo. E fechando a rodada, às 6h30 tem Cruzeiro e Vasco no Mineirão. E precisando de uma vitória a qualquer custo para tentar se afastar da vice-lanterna do Brasileirão, o técnico Guto Ferreira comandou o último treino da Portuguesa para o jogo de amanhã contra o Bahia no Canindé. As informações da Lusa com Osmar Garrafa. Preocupante. Assim é a situação da Portuguesa no Campeonato Brasileiro. Com apenas 13 pontos, a Lusa está na penúltima colocação na classificação geral. E o momento é de projetar os pontos a serem somados até o final do primeiro turno. Existe uma situação, sim, de jogar jogo a jogo. A gente precisa agora, nesses 3 jogos finais que faltam, né? Pelo menos 2 vitórias. Uma dessas 2 vitórias pode vir amanhã na partida contra o Bahia no Canindé. A equipe baiana não é novidade para a Portuguesa, pois os 2 times jogaram 2 partidas nos últimos 10 dias pela Copa Sul-Americana. A vaga no torneio internacional ficou com o time do Nordeste, pois a Lusa priorizou o Brasileirão e levou para Salvador uma equipe reserva. Colocando a equipe titular, estaria completando o 9º jogo com uma sequência de mais, pelo menos, 6 jogos, o que daria 15 jogos em sequência.
quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, sem folga nenhuma. Para o técnico Guto Ferreira, conhecer bem o adversário de amanhã não significa muita vantagem neste momento do Campeonato Brasileiro. Nos dá uma certa leitura, mas a nossa equipe, ela não teve, a equipe principal não teve esse confronto. Nos dá uma leitura sobre o Bahia, mas é uma partida onde para nós é de suma importância. O Bahia coloca o nível de importância deles também, né? E vamos torcer que tudo corra bem. Quanto ao time, Canhete voltando de suspensão já está à disposição, mas o time ainda não foi definido pelo treinador. Nós vamos ter muitas opções, né? E com certeza nós vamos ter, dentro do nosso entender, a equipe melhor para começar e no transcorrer boas opções. 13º colocado com 19 pontos em 14 jogos, o Santos vai ter uma tarefa complicada amanhã às 9 da noite contra o Fluminense no Maracanã. No treino realizado nesta sexta-feira, o técnico Claudinei Oliveira confirmou a volta do volante Alan Santos no lugar de Alisson, que vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Cicinho também volta à lateral direita no lugar de Rafael Galhardo. Já o experiente Montijo está fora do jogo com um edema na coxa esquerda. O argentino não tem previsão de voltar aos gramados. E aí, isso aí vai comprometer o Santos, Celso e Flávio Chico? O Flávio Chico ou Flávio Não, Celso e Flávio. Eu tirei sarro de mim e baguncei mais. O Santos hoje ele perdeu a peça principal, que era o Neymar, que carregava 70% do time. Então, quer dizer, o time ficou mais equilibrado. Montijo, obviamente, vai fazer falta, até porque é uma referência de experiência no meio da molecada. Uma molecada que não tem feito feio, Flávio. Imaginava o Santos numa situação pior depois daqueles 8-0 lá, empretados pelo Barcelona. Mas os limites do Santos são claros, né? Não adianta querer muita coisa, não. O Montijo vai fazer muita falta, sem dúvida. Botafogo e São Paulo fazem um duelo em situações bastante distintas. Enquanto o tricolor está na zona do rebaixamento, o Botafogo pode voltar à liderança nessa rodada caso o Cruzeiro tropece. O que pode ajudar o time paulista é que no Fogão, a venda do atacante Vitinho ainda não foi bem digerida. Eu acho que nós estamos realmente perdendo um jogador importante. É raro você ver um jogador com o poder de decisão que ele tem, de finalização. Tentei persuadi-lo, né? Usei vários argumentos com ele, mas ele estava muito determinado e eu realmente não consegui persuadi-lo naquele momento sobre isso. A São Paulo é um timaço, né? E essa questão de não estar bem, amanhã pode estar bem. E já ganhou o último jogo, quer dizer, um time que tem Jadson, Luiz Fabiano, Ganso, Rogério Ceni e os outros também, né? São grandes jogadores, pô. Tá doido, eu me preocupo muito com o todo desse time, né? Porém, é isso aí, desfalcado, porém com algumas novidades, o São Paulo segue se preparando para jogar com o Botafogo domingo no Maracanã e o repórter Alexandre Silvestre esteve no CCT da Barra Funda acompanhando mais um treino do tricolor. Devidamente inscrito e apresentado hoje, o atacante Wellington, 26 anos, ex-Grêmio e Spartak de Moscou, 2 vezes artilheiro do campeonato russo, vai para o Rio. Será reserva contra o Botafogo domingo no Maraca. Fisicamente eu estou bem, acho que falta um pouco de ritmo de jogo, né? Tem muito tempo que... Tem um tempinho que eu já não jogo, acho que só falta isso. O jogador que tem faro de gol, né? Um cara que tem gol mesmo, é da posição dele. É um momento de emergência. Eu te confesso, se nesse momento nós tivéssemos os dois, ou um dos dois, o Luiz e o Luiz Fabiano, dificilmente eu o aproveitaria agora nesse jogo com o Botafogo, esperaria um pouco mais para trabalhar, precisa trabalhar um pouco mais. Com as ausências de Luiz Fabiano e de Aloísio suspensos, Autuori vai atacar sem um centroavante de ofício. O velocista Osvaldo, que não marca gols há 6 meses, está escalado na frente, junto com o Lucas Evangelista.
Outra mudança na defesa. Sai Tolói, entra Antônio Carlos para fazer dupla com Rodrigo Caio. Tive uma conversa com todos eles ainda dentro do campo, todos os zagueiros. O que eu quero é uma competição saudável entre eles, mas eu quero isso em todas as posições. É fundamental que haja uma competitividade grande entre todos, né? Isso é a melhor maneira de empurrar o nível de cada um para cima. Nos dias de hoje, não dá para você ficar preocupado com aqueles só que começam. Você tem que estar com a equipe, ok, trabalhada, para que quando todos eles tiverem oportunidade, façam. Né? No mais, é Ceni no gol, Douglas e Reinaldo nas laterais, Wellington, volante com Fabrício, Jadson e Ganso nas meias. Vamos jogar de uma maneira diferente, porque o Osvaldo não é um homem de área, e ele que vai jogar de atacante, então é impossível. Agora, que a equipe vai trabalhar com muito mais qualidade, vai executar muito mais rápido, entendeu? Fazer essa circulação de bola com mais rapidez, não tenho dúvida nenhuma disso, porque isso, quem está vendo o treino, quem tem visto os treinos, se apercebe disso aí. O professor explica o esquema e filosofa sobre o futebol. Primeiro com frases de efeito. Eu quero que aqui uma pequena vitória de um deles seja uma grande vitória do coletivo. O futebol é generoso, o futebol permite tudo. Até quem não merece ganhar, ganhar. Entendeu? E até quem merece ganhar, não ganhar. Permite tudo, até demais. É por isso que o técnico Paulo Autori mais uma vez aproveita uma entrevista coletiva para reforçar as críticas dele ao sistema do futebol brasileiro, ao extracampo e também ao calendário, que nesse momento prejudica o São Paulo, mas que amanhã pode atrapalhar um outro clube. O tricolor vai ter uma verdadeira maratona de jogos pela frente. Serão 4 partidas em 8 dias. Domingo, Botafogo, terça-feira, o Náutico, quinta-feira, Criciúma, no outro domingo, o Coritiba. Só de falar cansa. O futebol brasileiro não é, há muito tempo, o melhor futebol do mundo. Tem os melhores jogadores do mundo. Fácil. Mas não é o melhor futebol do mundo. Pô, você vai ver jogos importantes aí sem público. É o melhor futebol do mundo? Não é. Um calendário desse vai ser? Não vai. Entendeu? Então, é isso que tem que se tocar agora. Não dá para ganhar e... tudo bom, tudo bom. Não, não está tudo bom, não, cara. Não tem. Eu espero que a Copa do Mundo, as coisas aconteçam bem. Esse é um desejo, acho que de todos os brasileiros, mas que nós temos muita dúvida, temos muitas coisas. Nossa, parabéns ao Paulo Autori. Perfeito, perfeito, perfeito. Só o São Paulo que fica esperto com a arbitragem, né? Porque depois que o Alex falou um monte de verdades da CBF, o Curitiba passou a ser prejudicado. Verdade também que, como disputou com afinco o campeonato regional, o Curitiba perdeu o Alex. O Atlético, que não disputou, está aí voando, está bem melhor. Você perde o jogador por causa dessas porcarias de começo de ano, coisa mal feita. O ano que vem vai começar dia 4 ou 5 de janeiro, é um absurdo. É ridículo. E, em cima disso, a saída do Vitinho. O futebol brasileiro, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, estava com uma economia maravilhosa, tudo bem, podendo trazer jogadores, aumentaram os valores dos direitos de televisão para os clubes, os estádios estavam tendo boa movimentação e não se aproveitou a oportunidade. O Brasil trouxe vários jogadores, os clubes continuaram devendo, continuaram na pior. E agora os nossos ídolos, os jovens, estão voltando para a Europa. Ou seja, não souberam aproveitar o bom momento, volta tudo ao normal. O menino aparece e vai para a Europa. Sobre o São Paulo, vive um momento melhor, que ainda é preocupante a situação, mas para quem não vencia 12 jogos, conseguir uma vitória, realmente já muda o astral e o São Paulo tem a grande chance de engrenar no campeonato e quem sabe já nas próximas rodadas espantar esse fantasma do rebaixamento, que ainda existe. E domingo acontece o confronto entre os 2 times de maior torcida do Brasil. O Corinthians recebe o Flamengo no Pacaembu. Vamos relembrar alguns dos grandes momentos desse encontro de gigantes do futebol. E aqui estou então, não estou sozinho não, é mais de 1 milhão, ninguém mais pensa em vão, existe confusão. Gritos na multidão, é o fim da convenção, gritos na multidão, pobre de irmão. Multidão nas recentes manifestações por todo o Brasil. Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua. Multidão na missa do Papa Francisco na praia de Copacabana. Multidão nos shows mundo afora. Agora, quando o assunto é multidão no futebol, é
claro que só podemos falar do clássico que leva esse nome. O confronto entre Flamengo e Corinthians, os dois clubes de maior torcida do país. Eu preciso ver o meu time ganhar, pra poder curtir e até festejar, e fazer uma roda de samba com uma nega poder cervejar. De acordo com uma pesquisa do ano passado da Pluriconsultoria, o rubro-negro carioca tem uma estimativa de mais de 29 milhões de torcedores, enquanto que os corintianos são cerca de 25 milhões. Juntos, eles somam mais de 54 milhões de pessoas. E se fossem a população de um país, seriam o 24º mais populoso do planeta. O primeiro jogo envolvendo os dois times é de 1918. Uma vitória por 2-1 do Corinthians no Rio de Janeiro. De lá para cá, os dois clubes se enfrentaram 121 vezes, sendo 47 vitórias dos cariocas e 48 dos corintianos, além de 26 empates. Um confronto inesquecível entre os dois times foi na Copa do Brasil de 89. O Timão havia perdido o primeiro jogo por 2-0 e precisava reverter essa derrota no Pacaembu. Neto e Zico tiraram os zeros iniciais do placar no primeiro tempo. E na etapa final, o Corinthians marcou com Giba e Eduardo. Mas ainda era pouco. Aos 39, Neto fez o gol que classificaria os paulistas para a próxima fase. Porém, 3 minutos mais tarde, Júnior fez 4-2 e os alvinegros saíram eliminados, mas aplaudidos pela Fiel. Quando esse confronto é tratado no âmbito continental, Flamengo e Corinthians já se enfrentaram 2 vezes na Libertadores da América. A primeira foi em 91, empate no Rio de Janeiro, e derrota por 2-0 no Pacaembu, em um jogo que teve que ser interrompido aos 38 do segundo tempo por conta da revolta da torcida. Um fato que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Quantas garrafas estão sendo atiradas? Tudo isso buscado pelos torcedores, invadindo os mares do estádio do Pacaembu. Os torcedores simplesmente conseguiram estourar o cadeado, o fecho, o trinco daquele portão, abrindo cerca de 3 metros no alambrado, o que permitiria a entrada de quem quisesse, não é? Foi em 2010. O Timão perdeu de 1-0 para o Flamengo no Maracanã, debaixo de um dilúvio. E no Pacaembu, venceu por 2-1, resultado insuficiente para classificar o time na época, dirigido por Mano Menezes. O último clássico das multidões aconteceu no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Vitória corintiana de virada por 3-1. No próximo domingo, os dois times voltam a se enfrentar, agora pela 17ª rodada do torneio nacional. O rubro-negro está repleto de ex-corintianos no elenco, incluindo o treinador Mano Menezes. Pelo lado alvinegro, o maior ânimo será a data da partida. Afinal, o jogo será realizado no mesmo dia em que o clube completará 103 anos de vida. E a Fiel quer uma vitória como presente. Com a classificação garantida para as quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians volta a focar no Brasileiro. De olho no G4, a equipe tenta retomar o bom futebol no clássico contra o Flamengo domingo no Pacaembu. As informações do Timão com Luiz Henrique Gurian. Alô, Anitta, vamos então com o Corinthians no encerramento das atividades nesta sexta-feira para pegar o Flamengo no domingo. Preste atenção que não trabalham o Fábio Santos, lateral esquerdo, e nem o Alexandre Pato, mas eles vão para o jogo. Quem não vai para o jogo, Paulo André e também o Danilo suspensos, claro, o Renato Augusto que passou por cirurgia e o Guilherme também. Eu estou aqui com a Sueli Afonso, que é a Miss Luanda, e veio fazer um comercial de câncer de mama. Mas aqui tá engraçado, um dia o cara beija, outro dia câncer de mama.
falando sério agora, é muito importante isso, não, Sueli? É muito importante. Quanto mais pessoas aderirem a campanhas sociais, melhor. E o seu personagem aqui é o Alexandre Pato? É o Alexandre Pato. É com ele que eu vou gravar o comercial. E o que ele vai falar nesse comercial? Vocês vão ter que aguardar para ver, né? E você vai dizer o quê? É mais uma chamada de atenção sobre a importância da prevenção do câncer de mama. O que você fala do câncer de mama em Angola? É mais palestras, campanhas sobre a importância da prevenção, para as pessoas saberem que a prevenção é a melhor forma de tratamento, porque muita gente tem medo de fazer o exame e quando vai ver já está bem avançado. Então, é importante as pessoas saberem que o melhor tratamento contra o cancro da mama é a prevenção. Bom, o Corinthians pega o Flamengo domingo, que é quase um outro Corinthians. O treinador lá trouxe o time para a primeira divisão de novo, Mano Menezes, Chicão, foi capitão daquele time. Tem o Wallace, que acabou de sair daqui. Tem o André Santos, tem o Elias, que está fazendo o gol lá. É quase que um Corinthians contra Corinthians, embora seja Corinthians e Flamengo. Você arrisca um palpite? 2-0, Corinthians vencendo. Tá certo. Agora você fica fazendo a tchauzinha de Miss aí, já que você é a Miss Ana, enquanto eu vou dizendo que as imagens foram do Claudinei Braguinho, do Bruno, continua fazendo a tchauzinha do Bruno Trentin, para esse Corinthians que pega o Flamengo domingo, 4 da tarde. Não, pode jogar beijo, pode você fazer. Aliás, dá um beijinho aqui. Ai, Anitta, prepara que é agora que eu vou embora. Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. Hoje o Gurian vai dormir aonde? Uma mulher dessa aí acaba com qualquer negócio, viu? Eu quero ver quando ele chegar em casa. Isso aí eu vou falar uma coisa pra você. Aí, ele joga olha o beicinho do safado. Ele joga o beijo e a reação dela. Olha só. Meu Deus do céu. E ela dá tchauzinho. Beijou, tchau. Mas olha, tá tudo certo. Meu amigo, até a postura, Gurian. Comporte-se, pelo amor de Deus, pô. Mas a mulher é bonita. A oportunidade. Mas a mulher é muito bonita. Parabéns. Miss Luanda. Tá certo. Bom, rapidinho, o Corinthians não jogou bem contra o Luverdense, Flávio. Agora, contra o Flamengo, jogando em casa, quem quiser sonhar com o título tem que vencer, não tem desculpa. Resultado... desculpa, Flávio. Não. Você ia mandar um beijinho? Pra Miss. Agora faz. O Gurian pode faz igual a Miss. Manda também, vai, Celso. Eu vou mandar também, mas é para o Pato, não é para mim. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Você é a favor de uma CPI para investigar a CBF? Sim ou não? 95,5% sim. O programa de hoje termina aqui. Domingo, a partir das 9h30 da noite, não se esqueça, tem Mesa Redonda Futebol Debate. Gazeta Esportiva termina. Segunda-feira a gente está de volta, hein? Até daqui a pouco. Até domingo. Gazeta Esportiva. Oferecimento